Oi gente, tudo bem? O vídeo de hoje é um vídeo extra falando sobre um tópico que eu ainda não falei acerca do relatório de pesquisa, da pesquisa sobre falsas memórias utilizando o paradigma DRM, que é o seguinte: tem a seção de método, que vocês vão descrever participantes, delineamento, e chega na parte de materiais, instrumentos, equipamentos, e vocês têm que descrever os estímulos, né? Eu cheguei a falar em aula anterior que vocês têm que descrever quantas palavras foram selecionadas, se elas eram de algum banco de normas específico, quantidade, se elas tinham relação semântica entre elas ou não. E eu quero explicar um pouquinho mais sobre isso. Bom, daqui a pouco logo depois desse vídeo, eu vou colocar este arquivo aqui chamado listas DRM lá no Aprender, e aí vocês vão poder utilizar este arquivo para fazer a descrição de vocês. Da maneira que vocês acharem mais conveniente, mas eu vou dar algumas dicas aqui. Bom, seguinte, como que as listas elas foram construídas? Elas foram pegas deste artigo aqui, Stein e colaboradores, 2006, Avanços Metodológicos no Estudo das Falsas Memórias, Construção e Normatização do Procedimento de Palavras Associadas. Então eu recomendo fortemente que este artigo seja um dos citados no relatório de vocês, sobretudo na seção ali de método, na parte de falar dos estímulos, de onde que vocês retiraram. Então é o seguinte, se vocês assistiram aos vídeos em que eu monto a lista de palavras, quando a gente olha, vocês podem ler o artigo, que ele vai explicar exatamente o que foi feito, mas basicamente é o seguinte: eles têm várias listas de palavras. Então, por exemplo, a lista agulha, a título de exemplo, ela é composta por costura, linha fina 3, ponta 4, furar 5, injeção 6, seringa 7, espetar 8, tricô 9, bordar 10, palheiro 11, máquinas 12, metal 13, fio 14, fincar 15. Todas as listas têm 15 palavras, né? Em itálico está a palavra tema, são 44 listas, e as 15 palavras em ordem decrescente de força associativa, ou de associação semântica. Isso significa que costura é a palavra que foi mais gerada quando foi dada a palavra agulha, e fincar foi a que foi menos gerada quando foi dada a palavra agulha. Bom, esse é um tipo de estudo que não é necessariamente de falsas memórias, é o estudo para a construção dos estímulos para uma investigação de falsas memórias. O que nós fizemos aqui? Nós selecionamos um conjunto de listas. São 44. Quantas que nós selecionamos para o nosso experimento? E aqui vão várias dicas para como vocês devem descrever ali a seção de estímulos, né? Materiais, melhor dizendo. Veja bem, apesar de eu falar várias coisas aqui, a descrição ela precisa ser curta, ela precisa ser sucinta. Nós selecionamos 20 listas e elas estão aqui, ó. Agulha, bandeira, borracha, dor, frio, fruta, janela, ladrão, medo, música. Essas são as palavras temas das listas, que são os itens críticos também. E também auto, cadeira, caneta, carro, dormir, exército, fumar, lixo, pé e raiva. Essas listas elas foram divididas em dois conjuntos de listas, né? Então nós temos aqui o conjunto 1. Então nós temos 20 listas. E aí elas são divididas em dois conjuntos. Conjunto 1, 10 listas. Conjunto 2, mais 10 listas, tá? Então, isso são as listas. Isso são as listas, as 20 listas. Cada conjunto tem 10 listas. E cada lista tem 15 palavras, tá? Ou seja, o total que nós selecionamos foram 300 palavras. Só que note que o fato de ter sido selecionado 300 palavras não significa que cada participante viu 300 palavras. Por quê? Lembra que lá no CyclePy a gente escreveu um código lá, que era o exp info sorteia mais estudo.xlsx. Esse código fazia com que aqui dentro ia ter um número, que ia ser 1 ou 2. Se o número que tivesse ali fosse o número 1, o participante ia ver a lista, o conjunto de listas 1 de estudo. Se fosse o 2, ele ia ver isso daqui. Então vamos supor que eu tenho
Vamos ver aqui. Vamos supor que eu tenho duas participantes, Ana e Bia. Eu sempre uso Ana e Bia, simplesmente porque são nomes curtos em ordem alfabética. Então vamos lá. Se a Ana viu as listas que estão em estudo 1, então as 150 palavras, são 150 palavras. Por quê? Porque num conjunto de listas eu sei que eu tenho 10 listas. E cada lista tem 15 palavras, 10 vezes 15, 150. Então a Ana vai ser exposta a 150 palavras, tá? Isso aqui é na fase de estudo. Fase de estudo. 150 palavras do conjunto 1. Tá? Isso a Ana. A Bia, a mesma coisa, só que na fase de estudo, ela vai ver 150 palavras do conjunto 2. Ok? Beleza. Na fase de teste, o que vai acontecer na fase de teste? A Ana ela vai ver 30 palavras vistas do conjunto 1. Ela vai ver os 10 itens críticos, que são os temas do conjunto 1. E 30 distratores não relacionados do conjunto 2, ou seja, eu vou pegar palavras do conjunto de listas que ela não viu. Se ela foi exposta a essas 10 listas, eu vou pegar 30 palavras daqui e eles vão servir de distratores não relacionados para ela. Para a Bia vai acontecer o contrário. Para a Bia ela vai ver, na fase de teste, 30 palavras vistas do conjunto 2 agora. A Ana viu do conjunto 1, a Bia vai ver do conjunto 2, porque as palavras vistas para ela tem que ser do conjunto que ela viu. Se ela viu o conjunto 2, aqui é conjunto 2. 10 itens críticos do conjunto 2 e 30 distratores não relacionados do conjunto 1. Ou seja, para ela é o inverso. Os itens críticos para Ana é do conjunto 1, porque se ela viu o conjunto 1, o que vai ser item crítico são as palavras temas das 10 listas que ela viu. E os distratores não relacionados vão ser palavras do conjunto 2 que ela não viu. Para a Bia é o inverso. Os itens críticos vão ser aquelas 10 palavras que são os temas das listas do conjunto 2 e os distratores não relacionados são 30 palavras do conjunto 1 que Bia não viu. Então, só para voltar aqui, eu tenho 300 palavras, então o número de estímulos que eu usei no experimento é 300, mas cada participante na fase de estudo ele foi exposto a 150 palavras e na fase de teste ele foi exposto a 70 palavras, sendo 40, sendo 30, como que eu posso dizer, 30 das 150 anteriores, quer dizer, dessas 70 palavras, 30 delas vêm daqui, né? Outras 10 vêm dos temas das 150 anteriores, quer dizer, são as palavras, os itens críticos, e 30 novas e não relacionadas, que são os distratores não relacionados, tá? Então, esse daqui pode ficar mais na parte de procedimento, essa descrição. Agora, esse daqui vai ficar mais na parte de materiais, quando você vai descrever como que foi montado, né? Então, você tem 20 listas, são 20 listas de 15 palavras cada, divididas em 2 conjuntos com 10 listas cada, totalizando 150 palavras por conjunto, 300 palavras. O participante foi exposto a um dos 2 conjuntos na fase de estudo e parte das palavras, ali 30 palavras do outro conjunto, serviu como distrator não relacionado. Tem que ter uma descrição assim. Muito bem, da onde que os itens foram tirados? Os itens eles foram selecionados de Stein e colegas de 2006. Beleza. Quais foram as listas? Foram essas daqui. Dá para apresentar isso no texto? Olha, não compensa. No máximo você apresenta uma lista no texto, você descreve. Uma lista era composta por palavras, blá blá blá, e aí você descreve uma única lista como exemplo. Por exemplo, a lista que tinha como distrator, como item crítico agulha, tinha como apresentação nesta ordem, costura, linha, fina, ponta, blá blá blá, até fincar. Ok, no máximo uma. Se quiser, também nenhuma. Depende de como você constrói a sua narrativa. Como eu falei já, alguns atributos das palavras afetam o desempenho de memória, por exemplo, concretude, né? Então, se eu tenho palavras como celular, banana e cachorro,
Mantidas todas as propriedades iguais, raiva, liberdade e silêncio, é mais provável que eu lembre posteriormente dessas palavras do que essas daqui. Considerando que elas são iguais em tudo, elas só diferem no fato de que celular, banana e cachorro são concretos. Eu consigo pensar no conceito de celular, no conceito de banana e no conceito de cachorro, mas também na instância de um celular, na imagem mental de um celular, de uma banana e de um cachorro, enquanto que raiva, liberdade e silêncio eu só consigo pensar de forma abstrata no significado dessas coisas, mas não numa imagem visual, numa imagem mental visual dessas coisas. Então, eu tenho que tentar controlar esses atributos. É por isso que nós dividimos em dois conjuntos, para que alguns participantes vejam o conjunto 1 e o conjunto 2 sirva como controle, para outros eles vejam o conjunto 2 e o conjunto 1 sirva como controle. É o exemplo aqui da Ana e da Bia. Por quê? Porque eu quero garantir que o efeito que eu observei, ele não é específico das palavras. O efeito é específico do fenômeno teórico que eu estou investigando. Ou seja, eu quero que os efeitos sejam decorrentes da minha variável em seus 3 níveis, que são os itens vistos, distratores não relacionados e críticos. E não as palavras especificamente que eu usei como vistos, porque os vistos para alguns participantes são algumas palavras e para outros são outras. Mesma coisa os distratores não relacionados e os críticos. Ou seja, eu não permito uma confusão, que é como a gente chama em metodologia científica, uma variável de confusão, uma variável confundidora ou uma covariação entre as palavras utilizadas como vistas, distratores não relacionados e críticos, e as condições, porque eu faço esse contrabalanceamento, né? Ana foi sorteada e teve como vistos, distratores não relacionados e críticos determinados estímulos, e Bia teve outros estímulos. Se o fenômeno emerge para as duas, a despeito das palavras que foram usadas, eu ganho maior confiança de que os efeitos são decorrentes da minha manipulação experimental e não das palavras especificamente. Bom, como essa é uma disciplina e esse é um treino científico, eu não segui os critérios mais rigorosos para a construção dessas listas. Então, elas não estão exatamente balanceadas. Porque, idealmente, o que eu iria querer ter? Eu iria querer ter um conjunto 1 em que, sei lá, a média da concretude é, por exemplo, 2,55 e o conjunto 2, a média é 2,54, por exemplo. Eu ia querer que fossem valores muito próximos e em todos os atributos, né, que eu considero relevantes. Eu não fiz isso para todos os atributos, tentei fazer, mas eu fiz isso de uma maneira mais simplificada. Então vocês vão ver que em alguns casos tem uma diferença grande assim, entre conjunto 1 e conjunto 2, mas é como isso se trata de um treino de pesquisa, isso não é uma coisa grave. Tá? O fenômeno provavelmente vai emergir a despeito disso. Agora, para uma pesquisa mais séria, a gente teria que ter um rigor muito maior do que eu tive aqui nesse protocolo de pesquisa. Bom, a primeira coisa é que nem todas as listas elas são igualmente suscetíveis de gerar falsas memórias. Como elas não são igualmente suscetíveis de gerar falsas memórias, uma coisa que a gente tem aqui é o quanto que as diferentes listas geram falsas memórias. E isso está plotado nessas duas tabelas aqui. Nessa daqui é a tabela 3 e a tabela 4. O que nós fizemos aqui? Nós selecionamos as listas que são mais prováveis de gerar falsas memórias, que é a lista música, cadeira, ladrão, lixo, fumar, que são as que figuram aqui, né? Ladrão, cadeira, fumar, lixo e várias outras. Esse percentual que eu tenho aqui, esse T, é a probabilidade de uma falsa memória, tá? Então, 81% dos participantes reporta falsa memória da lista música, 79% da lista cadeira, 71% da lista ladrão. A gente tem umas listas que são muito ruins para gerar falsas memórias. Por exemplo, as listas leão, aranha e doutor. Pouca gente falsamente reconhece leão, aranha e doutor como tendo sido previamente apresentado. E aqui é a taxa de recordação dos itens nas posições seriais 1, 8 e 10 da lista. Por exemplo, para a lista música, eu poderia olhar aqui. Cadê música? Letra M. Eu falei 1, 8 e 10, né? Então eu vou ter aqui 1 seria som, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, rádio, 9, 10, instrumentos. Então ele vai dizer qual que é a probabilidade de recordação correta, né, de reconhecimento correto, para as palavras que estão nessas posições seriais. E eu plotei isso aqui. Então aqui eu tenho a probabilidade de reconhecimento, melhor dizendo, não de recordação. O reconhecimento médio, né,
Então seria basicamente essa média aqui das 3. Né? Poderia ter calculado aqui a média, eu acho que vai dar a mesma coisa, vamos ver. Deveria pelo menos dar a mesma coisa. Ele deu ali, é porque lá ele está arredondado e eu arredondei aqui também. Vai dar 56. E o reconhecimento do item crítico. Aí, tem um outro artigo que vocês podem citar que é relevante, que é esse daqui, ó. Que é o da Stein, de novo, com o Carlos Gomes. Que é as normas brasileiras para listas de palavras associadas. É uma continuação do estudo anterior, que ele e ela pegam as 44 mesmas listas dos estudos anteriores e avalia agora outros atributos das palavras, como associação semântica, concretude, frequência e emocionalidade. E aí você vai ter várias tabelas aqui, para cada uma das listas, né? Concretude, da palavra tema. Quão concreta é a palavra agulha, em média. E quão concreta são as 15 palavras da lista agulha, em média. Então você tem cada um desses atributos, que pode ser relevante, porque a gente sabe que palavras mais concretas são mais bem recordadas do que palavras abstratas, né? Embora o nosso teste tenha sido de reconhecimento, não de recordação, mas estou mencionando aqui. E eu coloquei tudo aqui, ó. Por exemplo, concretude da palavra tema e concretude da lista. Ó, agulha, 6,77, 5,19. Então eu tenho aqui, ó, 6,77, 5,19. Fiz a mesma coisa para as outras tabelas. Eu tenho aqui, ó, medidas de frequência lexical. Isso aqui, a frequência lexical, ela nos diz alguma coisa sobre o quanto que uma palavra ocorre no idioma. Porque, por exemplo, a palavra cachorro, ela provavelmente ocorre muito mais no nosso cotidiano, tanto na leitura, quanto na fala, na TV, nos meios de comunicação, do que a palavra sudário. Não obstante, ambas as palavras sejam do português. Então, aqui eu tenho uma estimativa do quão frequente é a ocorrência da palavra agulha, né? Aí, geralmente, ele tem uma métrica que ele fala, se não me engano, é tipo a frequência, o número de vezes que essa palavra costuma ocorrer a cada, por exemplo, 1 milhão de palavras no idioma. Tem que olhar no texto aqui exatamente como que é essa frequência. Geralmente é frequência por milhão de ocorrências. 153, agulha. Alegria, 1367, ou seja, alegria é uma palavra muito mais frequente do que agulha, pelo menos do ponto de vista escrito, tá? Aí tem a média da lista, quer dizer, as 15 palavras da lista agulha, tá? Aqui não tem desvio padrão porque é só uma palavra que a gente está considerando. Aqui tem desvio padrão porque eu tenho 15 palavras. E aí eu tenho a frequência de fala também, né? Então eu posso procurar em discursos falados, incorpora, né, que é o termo que o pessoal utiliza, ou corpus, né? Incorpora de dados e investigar a frequência de ocorrência da palavra agulha e das palavras que fazem parte da lista agulha falada, tá? Então é isso que está nessa tabela aqui. E essas informações, elas estão aqui também. A frequência escrita, tema. Tema é a palavra, é o item crítico, tá? Frequência escrita lista são as 15 palavras da lista, excluindo o item crítico. Frequência de fala e frequência de fala da lista. Depois, a gente tem algumas características de emocionalidade aqui. Tá aqui. Emocionalidade avalia o quanto que a palavra tem uma valência positiva ou negativa, quer dizer, o quão positiva ou negativa ela é, basicamente. E alerta o quão relaxante ou alertante ou estimulante, se preferirem, uma palavra é, né? Tem palavras que elas são mais alertantes, por exemplo, fogo é uma palavra que geralmente é mais alertante do que a palavra cadeira. E a palavra amor ou mãe são palavras com valência mais positiva do que a palavra aborto ou homicídio, por exemplo. Então a gente pode ter a avaliação desses atributos também. Eles estão aqui, a valência da palavra tema, valência da lista, alerta da palavra tema, alerta da lista. Por fim, vem um último conjunto de atributos que são chamados de tamanho do conjunto, TC, do inglês set size, no tamanho do conjunto. O tamanho do conjunto ele tem muito a ver com quantas palavras que são evocadas pelos participantes quando a gente está criando a lista de palavras. Você fala para a pessoa, me diga a primeira palavra que lhe vem à mente. Agulha. A pessoa vai falar, por exemplo, costura. A outra vai falar linha. A outra vai falar crochê. E aí depois você compila qual foi o número de palavras evocadas por todos os participantes que ocorreram pelo menos 2 vezes. E aí, essas palavras que ocorreram pelo menos 2 vezes, a gente conta.
Então ocorreu crochê, tricô, costura, linha, e eu conto, e deu 23. Então a agulha tem um conjunto de associações semânticas maior, por exemplo, do que a alegria, que teve 20. E nisso a gente consegue avaliar qual que é o tamanho do conjunto de busca na memória de uma palavra. É como se a gente estivesse mapeando a rede semântica dessa palavra crítica, tá? E a força associativa, ela está muito relacionada com isso também. A diferença aqui, a gente vai ter a força associativa geral, a força associativa direta e a força associativa reversa. Como eu sempre confundo as duas, eu fiz a minha cola aqui. A força associativa direta, ela é a probabilidade com qual um item da lista possa ser gerado a partir de outra palavra, a palavra tema. Ou seja, geralmente ele é mensurado, então assim, eu te dou a palavra tema, por exemplo, agulha, e falo, me fala a primeira palavra que lhe vier à mente. E a pessoa vai falar, e depois eu vou calcular a probabilidade de ocorrência daquela palavra, porque eu vou perguntar isso para muita gente, e vou calcular uma média, né? E eu vou saber o quão fortemente associada a minha palavra está com o conjunto daquela lista. E eu posso fazer o contrário depois, eu posso dar para a pessoa, por exemplo, crochê, me fala a primeira palavra que lhe vem à mente. E ela vai falar, por exemplo, outra pessoa vai falar tricô, outra pessoa vai falar linha, outra pessoa vai falar tapete, e algumas pessoas vão falar agulha. E eu posso querer saber qual é a probabilidade de dando outras palavras, né, da lista, a pessoa gerar o item crítico, né, a palavra tema, e aí seria a força associativa reversa. E eu posso ter essas medidas também. Por quê? Porque quando eu tenho aquela minha lista lá no final do outro artigo, por exemplo, xícara, né, café. Café é uma palavra mais provável. Xícara é uma palavra que tem maior probabilidade de gerar como resposta a palavra café do que de gerar a palavra medida. E entre as duas, a probabilidade de gerar a palavra leite, tá? Então, isso tem a ver um pouco com força associativa. Isso pode ser útil em alguns casos, porque ter mais itens num conjunto que estão mais ou menos fortemente associados podem ter efeitos de memória também. Então, essas informações elas foram retiradas daqui, que eu tenho o tamanho do conjunto, força associativa direta e força associativa reversa. E eu tenho aqui essas informações, né, os detalhes eles estão no artigo, mas eu coloquei tudo aqui. O que eu fiz depois? Como eu disse, eu fiz de um jeito simplificado, em que eu tentei pegar 20 listas e dividir em 2 conjuntos, de tal maneira que as médias fossem próximas, né? Você vê que as médias aqui elas são parecidas, ou seja, quando tem aqui, eu tenho, por exemplo, aqui, de reconhecimento do item crítico, que foi o atributo que eu mais busquei parear as duas listas, né, os 2 conjuntos de listas, melhor dizendo. O conjunto 1, que é composto por essas 10 listas, a média de reconhecimento crítico do item crítico, dos itens críticos das 10 listas, é de 58,50%. Para esse conjunto também é 58%, né? 0,5% a menos, quase a mesma coisa, né? O ideal era que tudo tivesse muito parecido aqui. Vocês vão ver que tem alguns casos que não estão, e deveriam estar, mas eu acabei não tendo tanto cuidado com isso, porque a gente tem uma grande discrepância de frequência escrita da palavra tema. Então tem alguns atributos aqui que tem uma grande diferença. E eu também tenho os desvios padrões aqui por conjunto, né? Conjunto 1, conjunto 2, em função dessas métricas que estão aqui no cabeçalho. Então, como vocês podem reportar isso? Quando vocês estiverem descrevendo lá na seção de estímulos, além de falar dessas coisas aqui, selecionamos 20 listas. Essas 20 listas elas são oriundas de Stein aqui e colegas de 2006. Vocês podem dizer que elas foram divididas em 2 conjuntos com 10 listas cada, 15 palavras por lista, totalizando 300 palavras como materiais, 150 utilizadas na fase de estudo, enfim, vocês podem dizer várias coisas aqui. Dizer como que eles foram divididos, como que eles foram tratados, né? Quer dizer, o que era item visto, distrator não relacionado, item crítico, né? Para explicar para o seu leitor o que é cada coisa. Tá errado aqui, né? Materiais. Aí, vocês vão dizer que vocês pegaram daqui. E aí vocês podem dizer também que esses 2 conjuntos aqui foram aproximadamente equiparados, né, em termos de uma série de atributos, né?
tais como... E aí, vocês podem listar os atributos. Os atributos são esses daqui. Por exemplo, deixa eu baixar um pouquinho aqui. Tais como probabilidade de reconhecimento dos itens vistos nas posições seriais 1, 8 e 10. Probabilidade de reconhecimento médio desses 3 itens, bem como do item crítico da lista. E aí vocês vão citar, por exemplo, Stein et al. 2006. Por quê? Porque isso foi pego desse estudo aqui, tá? A gente tem aqui essas informações na tabela 3, por exemplo. E aí, eu posso falar também que a gente balanceou as listas, se preferirem, uma outra maneira de dizer o equiparar, ele pode ser equiparar, balancear, tornar aproximadamente equivalente. São alguns termos que são quase que sinônimos. Além disso, por exemplo, eu tenho que colocar assim, além disso, eu estou dando um exemplo aqui, por favor, tentem não copiar exatamente, mas utilizem sim como uma referência e tentem escrever com as palavras de vocês, porque eu estou fazendo rapidamente aqui, não significa que vai ficar da melhor forma. Mas vocês podem colocar aqui os conjuntos, os dois conjuntos de 10 listas foram balanceados em termos de... E aí eu posso colocar essas coisas que estão aqui. Por exemplo, de concretude da palavra tema e da lista. E aí eu posso colocar, por exemplo, frequência de fala e escrita da palavra tema e da lista. Vou colocando cada uma delas. Aqui, blá, 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 blá. E vou chegar até... Vou colocar aqui e... força associativa reversa. E eu vou colocar assim, por exemplo, com base em Stein. E aí eu vou colocar e Gomes, porque já é desse outro artigo aqui, 2009. Se vocês quiserem, em algum momento, vocês podem colocar aqui, por exemplo, um exemplo de lista é a lista, tipo agulha. E aí vocês podem descrever essa lista como exemplo. É obrigado a descrever a lista? Não, mas se vocês acharem que fica mais fácil explicar o que é um item crítico, um distrator não relacionado e uma palavra crítica, usando uma lista como exemplo, isso pode ser útil. Então vocês podem citar esse artigo para falar dos demais atributos aqui, ó, que são esses daqui, tá? E a outra coisa é, bom, as estatísticas aqui, as médias para os dois conjuntos os padrões estão aqui. Se vocês quiserem, vocês podem apresentar isso no anexo. A gente tem aqui a previsão no relatório para anexo, né? Os anexos são apresentados de acordo com a ordem que foram citados, então você tem que citar, por exemplo, termo de consentimento ou a lista de estímulo, conjunto de estímulos utilizados no estudo, tabela de resultados, e aí vocês podem montar numa tabela se vocês quiserem isso daqui, né? Tem maneiras de fazer isso, por exemplo, eu poderia, dando um exemplo bobo aqui, eu poderia pegar isso daqui, eu vou fazer de um jeito simples aqui, tá? Não levem isso muito ao pé da letra, mas aí eu poderia ter... isso vai dar certo. Cadê? Me perdi aqui, gente. Tá, vou fazer aqui, colar aqui, valores. Depois daqui ter vindo junto, né? Então seria algo mais ou menos assim, ó. Poderia ter... Assim, eu tô fazendo de uma maneira muito simplificada, evidentemente, mas é só para vocês terem uma noção aqui. Então aqui eu poderia ter média, e aqui eu poderia ter desvio padrão. E aí eu tenho o conjunto 1 e 2, né? E tenho as estatísticas de média, desvio padrão, e tenho todas as informações aqui. Aí veio para cá. Essa seria uma maneira. Aí o ideal é deixar só 2 casas decimais, padronizar isso. Ou você pode fazer também uma maneira um pouco diferente, isso daqui. Ao invés de pôr média e desvio padrão separados aqui, eu posso... Aqui eu tenho a média do conjunto 1, então na verdade aqui eu vou pôr média. Então eu vou fazer o seguinte, aqui eu vou pôr estatística, aqui eu vou chamar de média,
média, desvio padrão, aqui de novo média, desvio padrão, aqui vem conjunto 1 e 2, conjunto, tá? Seria uma outra maneira de fazer isso. E agora eu tenho que adequar isso. Então aqui tem a média do conjunto 2, então ela vem para cá agora. Desvio padrão, esses daqui vêm para cá e esses vêm para cá, tá? Essa seria uma maneira de apresentar isso daqui. Mas veja que a tabela ela tá muito longa aqui, né? Então uma outra maneira de fazer isso, eu vou mostrar aqui embaixo, brevemente também, seria eu copiei aqui, ó, selecionei tudo, copiei, posso vir aqui, posso clicar em colar, transpor. O que é o transpor? Transpor é a ideia de transposta de matriz. Pegar tudo que está nas linhas e pôr nas colunas, tudo que está nas colunas e pôr nas linhas. Por exemplo, eu vou dar aqui colar, transpor, e olha só, agora minha tabela ficou com as estatísticas aqui, com as variáveis aqui. Então agora, na verdade, o que eu tenho, eu vou pôr aqui conjunto, por exemplo, conjunto, e aqui o que eu vou pôr, aqui eu vou pôr atributo, por exemplo, ou variável, se eu quiser, né? Ó, agora eu tenho uma tabela um pouco mais apresentável, né? Talvez mais fácil de colocar numa página, porque agora as estatísticas estão nas colunas e a minha variável está aqui. Então fica mais fácil, eu poderia talvez aqui só adequar um pouco os tamanhos, né? Algo mais ou menos assim. Eu poderia pegar isso daqui e copiar para o meu relatório. Eu acho que o meu Word não está aberto, mas eu poderia colocar lá nos anexos, montar a minha tabela. Aqui ela ficou um pouco grande ainda, então talvez eu tenha que diminuir um pouco mais, porque ela está larga. Aí eu vou ter que pôr as bordas, lembrando que as bordas a gente tem só na parte superior, a gente não tem borda aqui no meio, e na última linha ali, né? Então teria que adequar as bordas para ficar bonitinho, né? Mas aqui só estou dando um exemplo, caso vocês queiram colocar essas informações também. Geralmente é de praxe colocar isso para mostrar que realmente foram equiparadas os atributos, né? Como eu falei, alguns não foram, aqui frequência de palavra-tema. O conjunto 1 ele é muito menos frequente do que o conjunto 2, mas como eu falei também, isso foi feito para um relatório, um contexto didático, um contexto de aprendizagem, então não me foquei especificamente em todos os detalhes do experimento. Busquei mais ser didático e ajudar vocês a entender um pouco como é produzido conhecimento em psicologia cognitiva, em psicologia da memória, em falsas memórias. Ok? Então eu espero que este vídeo tenha sido útil e ajude vocês a fazer essa parte do relatório. O arquivo listas DRM vai estar disponível nesse formato aqui lá no Aprender. Eu só vou remover essa parte aqui porque acabei de criá-la e vou excluir, né, porque senão ele vai ficar muito deformado aqui. Só vou dar uma ajeitada nas colunas e vou colocar uma versão muito parecida com essa daqui lá no Aprender. Junto com isso, eu recomendo fortemente que vocês busquem esses dois artigos: Normas Brasileiras para Listas de Palavras Associadas, Associação Semântica, Concretude, Frequência e Emocionalidade. Vocês acham no Cielo ou no Google Scholar, o PDF. Esse daqui também. Avanços metodológicos no estudo das falsas memórias, construção e normatização do procedimento de falsas memórias, e tem muitos outros artigos úteis. Falei muito do professor Pedro Albuquerque, aqui tem um exemplo: produção de falsas memórias, aplicação do paradigma DRM, ou vocês podem pesquisar Pedro B. Albuquerque no Google Scholar. Tem alguns artigos mais clássicos que vocês não precisam citar, mas se vocês quiserem conseguirem ler em inglês, esse é um artigo clássico que é do paradigma DRM. Esse é o James Dease, que dá a letra D do paradigma DRM, e esses são o Henry Roediger e a Kathleen McDermott, que dão o R e o M do DRM, né? Esse é um dos artigos clássicos, talvez o mais famoso de todos, se referindo ao paradigma DRM. Tem aqui do professor Gerson, com o ex-orientando dele, também falando de falsas memórias. Vocês podem citar isso daqui, por exemplo, no trecho em que vocês vão ter que descrever no procedimento qual que foi o tempo de apresentação das palavras na fase de estudo, né? Então tem um lugar aqui que ele fala que o intervalo de retenção era de 32 milissegundos no estudo deles. E a gente pegou esses valores deste artigo aqui, né? As palavras foram apresentadas durante 1000 milissegundos cada palavra no nosso estudo, lá no CirclePy, com intervalo entre estímulos, intervalo entre palavras de 32 milissegundos, tá?
Então, se vocês quiserem, você pode citar que vocês modelaram, que nós modelamos o procedimento em partes baseado em Huang e Zhang Zura 2008, tá? Mais um exemplo. E aí tem muitas outras coisas também que eu não mencionei aqui, mas tem aqui, ó. Outra coisa do professor Pedro Albuquerque, né? Mecanismos explicativos das falsas memórias no paradigma DRM. Outro dele aqui também, produção de memórias falsas com listas de associados, análise do efeito do nível de processamento e da natureza da prova de memória. Se vocês jogarem falsas memórias aqui, vai aparecer muitas outras coisas também, do português e de outros idiomas, mas em português tem muita coisa também, que pode contribuir para vocês fazerem o relatório de vocês, tá bom? Espero que este vídeo extra tenha sido útil. Agradeço a atenção de todos e de todos, e até um próximo vídeo.